Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor ministrou aqui. Amém? Como é bom quando nós somos tocados por Ele. O Evangelho é um evangelho de experiências. A Bíblia diz, provai e vede. Amém? Que o Senhor é bom. Nós não falamos só de Deus, mas nós provamos Deus. Experimentamos Deus. Amém? A Bíblia nos ensina isso. Deus quer se revelar a nós. Amém? Deus quer se revelar quem Ele é. Revelar o seu amor, revelar o seu caráter, revelar a sua bondade, revelar a sua graça, a sua misericórdia. Então não pense que Deus se esconde de você. Deus não se esconde de você. Amém? Porque Ele se revela. Ele se revela. E uma das formas de Deus se revelar é por meio da sua palavra também. E quero seguir a direção do Espírito Santo. E eu vou ser breve, mas eu quero que você esteja atento para que Deus vai te entregar hoje. Para muitos você pode dizer, Ale, isso não é novidade para mim que eu vou ouvir. Mas você vai entender a importância de repetir, ouvir algumas mensagens novamente. Paulo diz que isso é segurança para vós. Amém? Glória a Deus. Mas eu estou aqui com algo. Isso é uma... Alguém já identificou? É uma bússola. Ela é pequena. Simples até. Mas ela é uma bússola. E o Espírito Santo esses dias me trouxe esse objeto como uma ilustração, falando comigo, nos levando a entendermos algumas coisas. Eu acho que temos aqui uma ilustração maior. Glória a Deus. Essa é mais sofisticada, né? Mas o efeito é o mesmo. Se pegarmos uma pequenininha dessa ou uma maior, o ponteiro vai bater para o mesmo lugar. Amém? Mas imagine que você esteja tendo que chegar num destino. Imagine que você tem que chegar em algum lugar e você não sabe como chegar nesse lugar. Imagine que você tem que ir ao norte e você está em um território ali, um lugar, e você fala, meu, para que lado que é o norte? E você tem que chegar naquele destino, você tem que chegar naquele lugar. E aí alguém te fala assim, ó, eu vou te dar algo para te ajudar a chegar nesse lugar. E essa pessoa vai te dar uma bússola. Então você fala assim, bom, então se eu tenho uma bússola agora, então eu sei que a minha direção é aquela. E você segue a direção que aquele ponteiro está te dando. Você segue o seu processo, você segue a sua jornada, sabendo que você está no rumo certo, na direção correta, porque você está sendo guiado por um instrumento que está apontando a direção para você, apontando o caminho para você. Agora imagina que no meio desse trajeto que você está, no meio do caminho alguém fala assim, olha,
tudo bem? Ó, estou indo para um destino. E essa pessoa fala assim, bom, legal, eu também estou. Estou indo para aquela direção também. E ele fala, e você está sendo guiado? Não, estou sendo guiado por nada, estou seguindo para lá. Falou, pois eu não, estou sendo guiado por esse instrumento. Porque por esse instrumento vai ser a garantia que eu não vou errar o meu alvo, o meu destino. Aí a pessoa fala assim, deixa eu ver esse instrumento, e você dá esse instrumento para a pessoa. A pessoa olha, tal. Aí ela vê que tem um pino aqui em cima, e ela fala assim para você, eu posso abrir essa bússola? Eu posso mexer nesse ponteiro? Tem um ímã aqui, talvez, não sei, tem um eixo aqui. Eu posso deslocar ele um pouquinho? Você deixaria? Por que não? Porque aquilo ia desconfigurar tudo e pode comprometer o seu destino. É isso, as pessoas estão querendo mudar isso daqui. E este lugar é a sua bússola. Isso daqui, a Bíblia, é a nossa bússola. Que vai te apontar o caminho para você viver uma juventude de conquista, de santidade, de bênção. Amém? Mas não só isso. Porque a vida com Deus não te leva só a bens, a conquistas terrenas. Mas essa bússola te leva para um lugar chamado Nova Jerusalém. Essa bússola também aponta o caminho para você viver uma vida eterna. Amém? Mesmo talvez você sendo guiado por uma bússola, talvez no meio do caminho você tenha que pular alguns tocos. De repente você olha e fala assim, puxa, eu tenho que chegar lá, mas aqui tem um rio. Aí quando você chega lá, e você fala, meu, e agora? Mas o ponteiro está apontando para lá, aqui tem um rio. E a vida é assim. O fato de você ter uma bússola na mão, estar seguindo a direção certa, isso não te livra de alguns obstáculos da vida. Não te livra. Evangelho não é isso. O evangelho dá facilidades, onde Jesus nunca prometeu isso para nós. Ele disse, ó, no mundo, no seu trajeto, na sua caminhada, nós teremos algumas coisinhas. Mas fica de boa. Fica tranquilo, porque esse toco que você tem que pular, eu vou te dar uma estratégia para você. Eu vou mostrar a forma, eu vou mostrar o jeito de você passar por isso. Amém? Porque ele é um Deus de saída, ele é um Deus de escape, ele tem sempre um jeito. Você pode dizer amém por isso? Deus sempre tem um jeito. Ninguém encurrala Deus. Uau! Ninguém consegue falar assim, Misha, agora checkmate. Não dá. Ele é Deus. Amém? Então você percebe o que você tem que abraçar para a sua vida? E deixar ninguém remover a bússola que você precisa. Você tem que pegar isso daqui, cara, e amar. Olha, você está falando do livro? Também. Da verdade que está aqui. A Bíblia é um conjunto de 66 livros. Amém? 39 no Velho e 27 no Novo.
Não sei se você sabia essa informação, mas está aí uma matéria de escola dominical. Amém? E, gente, não tem como você andar nessa vida. E olha o privilégio que Deus te deu de você poder ter a bússola da palavra direcionando os seus passos, o seu dia a dia, as suas escolhas, as suas conquistas. Amém? Glória a Deus. Então não deixa ninguém, nem pessoas, nem circunstâncias e nem pregadores. Eu tenho que falar isso. Que pastorear também é cuidar. Por quê? Porque você vai ver daqui a pouco. Abra em Apocalipse. Porque senão tem aquele, você está falando muito e ainda não abriu a Bíblia. Então vamos abrir a Bíblia. Quem trouxe Bíblia? Mostra a sua bússola aí. Oh, glória, hein? Deus é bom. Amém? Muito bem. Quem não tem Bíblia? Não. Aqui, né? Amém. Glória a Deus. Eu tomei um susto. Eu tomei um susto, Juninho. Ah, não, tranquilo, mas fica aí, fica à vontade, de boa. Amém. Senta do lado de um crente. Amém? Senta do lado de um crente e fica de boa. Amém, queridos? Glória a Deus. Brincadeira. O livro de Apocalipse é o livro das revelações. Deus pega um camarada chamado João e o chama para entregar uma revelação. A revelação dos últimos tempos. A revelação da última hora. E olha a forma que começa o capítulo 1. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quem é servo? Tem servo e serva aqui? Aos seus servos as coisas que brevemente. Quando, irmãos? Vai demorar? Não, então é breve. Que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou a palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Agora, preste atenção no versículo 3. Bem-aventurado aquele que... E os que? As palavras dessa profecia e guardam, em algumas traduções, e praticam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, assim, Deus está fazendo algo. E Deus está hoje aqui nos chamando a atenção para 3 coisas: ler, ouvir e guardar ou praticar. E dessas 3, uma não substitui a outra. Não adianta só ler se eu não praticar. Não adianta só ouvir se eu não praticar. Como eu vou praticar se eu não ler para aprender? Você entende? Então, diga assim: ler, ouvir
e praticar. Ler, ouvir e praticar. Eu poderia encerrar esse culto agora. Desse jeito. Se você entender isso, que eu preciso ler, que eu preciso ouvir, que eu preciso praticar. De novo, ler, ouvir e praticar. Então o que você precisa? Nós precisamos. Nós. Eu me incluo. Amém? Então o que nós precisamos? Ler, ouvir e praticar. Irmão, olha que pregação, cara. Não é top? Ler, ouvir e praticar. Esse vídeo vai aparecer no celular de alguém. Nós estamos falando de algo. Ler, ouvir e praticar. A palavra. É a palavra. Isso é muito tremendo, cara. Porque o livro de João, Jesus está se revelando a ele, diz: eu quero que você escreve, eu quero que você anote tudo isso, porque existirão coisas dos últimos tempos. E o que está acontecendo hoje, no último tempo? As pessoas estão querendo mudar aquilo que é para ser lido, ouvido e praticado. Desmerecendo, desqualificando, ou querendo reciclar a Bíblia, ou querendo atualizar, porque você só atualiza quando a versão é inferior. Você atualiza o seu celular para que ele ficar? Não, irmão, você não vai melhorar a Bíblia. O homem não melhora a Bíblia. Amém? O homem não vai abrir a Bíblia e falar assim: espera aí que eu vou ensinar Deus o que ele escreveu aqui. Não. Está escrito. Ele já revelou. Ele já mostrou. Obviamente que não dá tempo de falarmos aqui, não é essa a proposta hoje. Nós precisamos entender Velho Testamento, dispensações. A Bíblia ensina sobre 7 dispensações. Ixi, Ale, o que é isso? Mas são tempos onde nós vamos entendendo esse relacionamento de Deus com o homem. Porque tem gente que faz uma salada, faz uma misturada e por isso ataca a Bíblia, por não aprender isso. Então diga assim: eu declaro que eu sou um jovem que amo ser ensinado. Amém? Nós precisamos aprender. O jovem é forte porque a palavra está dentro dele. Para a palavra estar dentro dele, ele precisa... Cara, não é simples? Amém? É simples. Só que as pessoas querem o quê? Ler, ouvir. Na hora de ouvir, já fala assim: não é bem assim. Na hora de praticar, então, não, meu irmão, vai ter coisas dentro da palavra de Deus que você vai ler e vai falar assim: nossa, por que eu fui abrir a Bíblia nesse... Não é? Vou te dar um exemplo. Vai lá e perdoa. Mas ele? Ora, mas ele, Senhor, ele desceu o bambu em mim. Falou mal de mim. Aí você abre a palavra porque você é um jovem espiritual, amém? Aí você lê a Bíblia. Aí você está lendo a Bíblia: ô Senhor, eu te amo, Jesus, fala comigo. Aí você lá, perdoa 7 vezes, 70 vezes. Aí você fala: meu. Aí você vem para o culto de jovens, aí o pastor de jovens está lá e fala: você tem que perdoar. Você fala: meu, eu li, agora eu ouvi. E aí você pratica.
praticar a palavra, ouça isso, quando eu pratico a palavra de Deus, ela me protege. As pessoas falam assim: Senhor, me protege, Senhor, me guarda. Pratica a palavra. Senhor, eu quero casar bem, Senhor, eu quero escolher bem, eu quero escolher minha faculdade bem. Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. O que você faz? Ponto. Vocês estão vivendo, vocês são a geração da última hora. Então isso daqui tem que entrar no espírito de vocês, cara. Tem que entrar. Tem que fazer parte da sua vida. Ali você não conhece, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo, legal. Você tem que encontrar, eu também, tá? Eu tenho que encontrar dentro do meu dia um momento onde eu preciso me relacionar com a palavra, com a Bíblia, com a Escritura, com o que está escrito. Essa é a sua bússola, que vai direcionando você todo dia. Amém? Se ela é sua, meu irmão, o que você faz? Pega e olha. Amém? É pegá-la, ler, ouve. Eu quero destrinchar um pouquinho essas 3 palavrinhas aqui. Quando você vai aqui para o livro de Lucas, vamos para Lucas. Diga assim: jovem forte, sabe manusear bem a Bíblia. No celular eu já sei que você é bom, cara. Você vai lá, tá. Você pode até conectar a sua Bíblia com os aplicativos que você fala, abre, sei lá. Eu quero ver agora, a gente tem que abrir aqui, cara. Por quê? Diga assim, por quê? Porque o instrumento, a bússola, eu também preciso saber. Amém? Só que quanto mais você está com esse instrumento usando, sendo dirigido, mais você aprende. Você está entendendo, né, meu irmão? Que o papai está falando contigo. Mas vamos lá. Lucas 4. Quero dar alguns textos. Quero te ensinar hoje, em nome de Jesus. Alguns textos aqui para você sintonizar com leitura da Bíblia. O contexto da história fala que Jesus é expulso de Nazaré, mas eu quero ler o capítulo 4, versículo 16. De Lucas. Diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado. Agora preste atenção nisso. Segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Diga assim: era costume ler o que estava escrito. Outro texto. Mateus 12. Volta a 2 livros. Versículo 3. Jesus é o Senhor do sábado, é o título. Só quero te dar versículos. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? E ele e os que com ele estavam? Por que Jesus fez essa pergunta? Diga, por que Alê? Porque ele esperava que as pessoas tivessem lido. Simples. Então diga assim: Jesus espera que eu leia. Irmão, se você for ler, não dá para falar disso. Você vai ver muitas vezes Jesus falando isso. Não tendes lido isso?
Não tendes lido isso? Não viste o que está escrito? Por que ele estava dizendo? Porque ele espera que nós tenhamos um relacionamento com a leitura da palavra. Ler. A Bíblia diz, no livro de Romanos, se você quiser anotar mais um texto, anota aí Mateus 19:4, também fala disso. Vamos ler, já que estamos aqui. Mateus 19:4. Ele está dando um outro. Você percebe que todos os textos que nós estamos falando têm títulos diferentes. Ou seja, ele está falando de assuntos diversos. O que ele deixa como ensino para nós? Que os assuntos diversos eu posso ir às Escrituras e aprender. E aqui está dizendo acerca do divórcio. E quando chega aqui no versículo 4, diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que, no princípio, o Criador fez macho e fêmea. Não tendes lido. De novo Jesus dizendo isso. E tem muitos outros textos que Jesus fala assim, porque ele espera de nós a leitura da palavra. Amém? A leitura da palavra. Hoje nós estamos comemorando, sim, em nome de Jesus, a reforma protestante. Alguém protestou um dia contra algo, contra um sistema, contra heresias, contra algo, entendeu? E um dos temas lá, dos tópicos dessa reforma é sola scriptura, somente a escritura. Amém? Agora, quando você lê, quando você ouve, quando você pratica, o que você se torna? Uma carta viva. Vou repetir, quando você ouve, lê a palavra e você pratica a palavra, as pessoas estão te lendo. As pessoas estão lendo você. Só que quando ela lê você, nas suas ações, nas suas atitudes, no seu dia a dia, o que ela está lendo? O que você ouviu, que você aprendeu com o mestre? Isso é, meu irmão, se tornar imagem e semelhança dele. Amém? Uma geração que carrega um testemunho. Uma geração que carrega uma verdade que ele leu, que ele ouviu, que ele aprendeu e está praticando aquilo. A Bíblia diz, Jesus diz assim, ó, vocês ouvem, vocês obedecem para que as pessoas olhem vocês e glorifiquem o meu Pai. Por aquilo que fazemos. Diga, eu preciso ir para a leitura da Bíblia. Amém? Romanos 10 fala de ouvir. Porque quando eu ouço a palavra, e hoje é tão tremendo, né? Porque você tem aplicativos também que você pode ouvir, irmãos. Você pode estar fazendo alguma coisa, você está ouvindo. Mas esse ouvir a palavra também fala da pregação da palavra. Cara, eu fui não, ainda sou um jovem. Amém. Tem que profetizar, né, Juninho? Eu sempre amei ouvir pregação, aprender, ser ensinado. Dentro da sua trajetória, meu irmão, dentro da sua vida, dentro daquilo que Deus tem preparado para você, você precisa crescer no conhecimento. Mas a Bíblia diz em Romanos 10, versículo 17, que de sorte que a fé vem pelo e ouvir pela palavra de Deus. Quando eu falo pregação, irmão, eu estou falando de pregações bíblicas. Amém?
Sabe, o cara, sem, cada um tem o seu estilo, um gosta do manto, deixa o menino rodar, o outro gosta do quietinho, outro gosta do aviãozinho. Não importa que se ele abrir a palavra e pregar a palavra, ponto. Porque a mensagem, o pregador, hashtag fica a dica aqui para os chamados pregadores aqui, né? Que querem pregar a palavra, nós precisamos ser bíblicos. E tem hora, meu irmão, que você olha um texto, a pessoa que te ouve, ela tem que ouvir você lendo algo antes de pregar e falar assim, o que vai sair daí? Amém? A leitura da palavra já diz, Apocalipse 1:3, que você é bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve. Cara, já existe uma promessa só de ler a palavra e só de ouvir a palavra. Eu tô triste. Tô tite. Tá bom, você tá tite, irmãos. Leia a Bíblia. A Bíblia diz que ela é remédio, saúde para os nossos ossos. Ah, mas eu ainda tô tite. Ouça pregações. Entra lá no canal do YouTube, tem um rio de pregações lá para você, tem vários temas. Ouça novamente, ouça a palavra. Ou então pega o seu aplicativo, então eu vou ouvir. Põe lá o livro, domingo. Pedro e Tiago andando pelo deserto. Cara, tem muito recurso para você ser alimentado. Sim ou não? Só que você tem que praticar a leitura. A palavra não dá lugar para você ser esperto nesse sentido. Sim ou não? Para nós sermos espertos. Ler. Ouvir. A Bíblia diz no livro de Tiago assim: seja pronto para. Eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar pronto para ouvir Deus. Deus vai falar: eis-me aqui. O eis-me aqui começa aqui, meu irmão. Na voz dele. Não é quando você vai, é quando você já o ouve. Entra. A prática é resultado daquilo que você já absorveu. Como estou entendendo? É forte, irmão. Eu amo ensinar, meu irmão. Amém? Deus levantou esse ministério neste lugar, que seja um lugar, uma casa de cura, ensino e destino para essa geração. Nós queremos ensiná-los, provocar, no bom sentido, despertar em vocês esse amor pela palavra, esse amor por aprender as Escrituras, para obedecer o Senhor. Amém. Glória a Deus. Diga, eu preciso ouvir, porque quando eu ouço a palavra, aquilo me leva para um lugar de fé. Se você quer agradar Deus, a Bíblia diz que sem é impossível agradar a Deus, já diz Renata, babuciano com sono. DJ, depois você edita essa parte. Tô brincando, irmãos. É que ela deu um uau. Olha que bênção. Tem que praticar. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora, o que é fé, irmãos? É um firme propósito. É uma certeza. Então, se eu falo que eu tenho fé,
Eu vou agir prática. Alô? Como se eu já estivesse naquilo. Pegaram ou não? Senão eu repito. Repeto. Praticar a palavra, mesmo ainda que eu não estou nela, vivendo na bênção. Vou ilustrar. Imagine que você ora pela chuva. Hoje vai chover. Então quando você sai de casa, você leva É assim. Entendeu? Amém? O que é isso? É praticar. Eu começo a praticar a palavra. Também isso é uma atitude de fé. Eu ouvi, já estou praticando como se eu já estivesse dentro da promessa, dentro da bênção. Você entende que ouvir a palavra, ler a palavra, ela entra dentro de mim, ela já me muda o meu comportamento, minha maneira de ser, ela começa o que? Te moldar, te transformar. Isso é demais. Somos transformados pela palavra. Ela começa a mudar quem eu sou. Na verdade, é transformar. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Agora, quando você vai para o livro de Josué, vamos lá para Josué. Aleluia. Capítulo 1 de Josué. Deus deu uma direção para ele. Deus está chamando Josué. Cadê Josué? Essas Bíblias novas, irmão. Achei. Amém. Capítulo 1, versículo 7 e 8. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei, que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da o quê? Da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então farás o quê, meu irmão? O teu e serás bem? Ah, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, olha o que a Bíblia está dizendo. O caminho para a prosperidade, o caminho para ser bem sucedido em sua vida é o quê? Observa o que está escrito. Ame o livro. Vá até o livro. Medita o que está escrito. E aquilo começa a ser direção para nós. Está aqui. Só que a Bíblia está dizendo assim, ó. Pega o livro, medita de dia e de noite. O que ele está dizendo? Gaste tempo com ela. Você lembra do TCP? Quem se lembra? Tempo com a palavra. Não existe uma vida íntima com o Espírito Santo se eu não for íntimo com a palavra. Amém? Então, Deus dá esse conselho a ele, para que ele meditasse naquilo. O segredo do conquistador, do jovem que conquista, do jovem que acerta o alvo, que está com a bússola na mão, porque pecar é o quê? Errar o alvo. Então, queridos, eu tenho que estar nela, ter essa bússola aqui na minha mão, mas eu tenho que praticar o destino que ela está me apontando. Amém?
Ele diz para que você tenha o cuidado de fazer o que nela está escrito, cara. As pessoas estão buscando o segredo da felicidade. O segredo de... Meu irmão, a Bíblia está dizendo ali, ó, você vai prosperar o seu caminho. Nós já lemos aqui um versículo que fala o quê? Bem-aventurado, feliz é aquele que... Meu, essa é a pregação de hoje. Sai daqui com isso, ponto. Tá feito. Hã? E pratica. Amém? Então as pessoas estão o quê? Buscando isso, e a Bíblia está dando o caminho para aquilo. Você quer conquistar, você quer viver o melhor de Deus nessa terra? Quantos querem? Eu quero. A Bíblia está dizendo, ouve, tenha relacionamento com o livro, com o que está escrito, com a verdade que está aqui. Segundo, quando você vai aqui para o capítulo 8 de Josué, você vai ver que ele seguiu muito bem esse conselho. Deus, quando chama Josué, Deus fala assim, ó, tem algo tremendo para a sua vida, tem um caminho para você bem sucedido, bem próspero, só que assim, presta atenção no que está escrito. E tenha o cuidado no seu coração de fazer o que está escrito. Não vamos inventar. Ponto. O que está acontecendo? As pessoas estão inventando. Não se aparte da simplicidade de Cristo. O que é? Ouve e pratica o que ele deixou. Não vamos inventar. E o pregador também hoje está sendo tentado a ser o top das galáxias, a ser o suprassumo das revelações, a querer impressionar o seu público todo dia com algo novo, com algo não sei o quê. E muitos por essa ambição, porque a motivação é uma ambição, começa caindo da simplicidade do evangelho. E aí começa a ensinar o quê? Heresia. Eu tenho que falar. Quantos de nós, irmãos? As pessoas estão aí, vocês sabem. Começou a pregar intimidade, vida com Deus, que se trancava no quarto, lendo a Bíblia há dias e chorava em cima da Bíblia. Hoje, que falava que jejuava, que orava em línguas. Hoje, diz que a oração não muda, ninguém se orar pouco, se orar muito. As pessoas estão o quê? Se apartando da simplicidade. Simplicidade. Amém? Só que nós vivemos o último tempo, a última hora. E posso te falar uma coisa? Diga, pode. Não vai parar. Isso não vai acabar. Não vai acabar. Jesus, existe palavras dentro da Bíblia que se você acreditar, se você não acreditar, ela vai continuar a mesma. Vai se cumprir a profecia. Não depende de você crer ou não. Existem palavras que são condicionais. Se quiser e me ouvir, vai comer o bem da terra. Ou seja, tem uma condição antes. Então você quer o bem dessa terra? Então ouça. Aprenda. Viva isso. Pratique isso. Então o melhor dessa terra é para nós. Então é uma palavra de Deus? É uma profecia? É. Só que está condicionada. Agora a Bíblia diz assim que nos últimos tempos muitos vão se apostatar da fé, ouvindo ensinos, doutrinas de demônios. Cara, isso é forte, não é? É chocante, não é? Mas você acha que o diabo vai aparecer de chifre e vai começar a ensinar? Ele vai usar o quê? Pessoas, homens. Mas a Bíblia diz que quando eu leio, quando eu ouço, quando eu pratico, isso são leis que atraem unção de Deus para mim. Unção de Deus para mim. E a Bíblia diz que a unção do Santo que está sobre nós, ela nos ensina todas as coisas. Então você bate o olho, você ouve aquilo. O radar espiritual está ligado porque você tem sensibilidade. Posso dar uma mexidinha? De boa? Então chega aqueles
Aqueles meninos bonitos. Sabe? Nossa, que olhos. Que topete. Que peitoral. Meu, olha o estilo. Olha como ele para. Olha, ele tem tudo, irmãos. Só falta ter. Ai, que bonitinho. Ajuda. Mas sabe de uma coisa? E muitas vezes, cara, pode estar até dentro daí. Diga assim, jogo desigual não é sempre, não é só luz e trevas. Você pode ter jogo desigual quando tenta unir propósitos diferentes. É forte. Não é bom ser ensinado? Diga é bom, Senhor. É bom, é bom. Posso continuar? Não. Então tá bom. João 8, aqui, capítulo. Josué, perdão. Eu estava dizendo que Josué, ele pega o conselho lá do capítulo 1 e leva para a vida dele. Quando você vai no versículo 30, diz assim, ó: Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro. Ponto. É o que eu disse. Ele aprendeu e praticou. Amém. Esse é o caminho para prosperar, irmãos. Para ser bem-sucedido. Quem quer ser bem-sucedido aqui? Eu quero. Nós queremos. Amém. Glória a Deus, queridos. Deus tem um destino para nós. Terceiro, a palavra de Deus, do Senhor, como nós começamos, é a bússola que nos orienta em toda a nossa jornada. Sua vida é uma jornada aqui. Tem uma jornada aqui. Amém? Você não está no escuro. Jovem, você não está no escuro, cara. Você não está no escuro. Cutuca quem está ao teu lado e fala, meu, a luz acendeu. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Pronto. Lâmpada para mim. Lâmpada. Meu, tem que pôr um pé. Tem que dar um passo. Pega a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés. Abra lá em Salmo 115, 119, 105. É isso? 119, 105. 104. Pelos lâmpada para os meus pés é a tua. Vamos ler forte no 3. 1, 2, 3. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia! Meu, filho de Deus. Glória a Deus. Filho de Deus. Pega essa. Filho de Deus que lê, que ouve, que pratica, não anda na escuridão. Não precisa ter medo de escuro. Porque não tem escuridão na sua vida. Amém? Não tem escuridão. Quando você põe a palavra, de repente existe uma área da sua vida que está aí obscura. Que está em trevas, talvez. Mas quando a palavra de Deus chega ali, a Bíblia diz que ela dissipa as trevas. Amém? Amém? Isso é libertação. Pôr a palavra em você. Quando a palavra entra em você, as trevas têm que correr. Não fica. Não permanece ali.
Por isso que nós, como libertamos pessoas? Ensinando as pessoas. Como nós veremos uma geração forte? Ensinando essa geração. Como nós veremos uma geração curada? Pondo a palavra dentro dela. Como uma geração alcançará o seu destino profético? Recebendo cura, recebendo ensino para chegar lá. Você pode crer? Amém. Provérbios 30. Vou chamar o louvor. Trinta, 5. Provérbios 35. Toda palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Olha que delícia, meu irmão. Salmo 119, 11. Vamos ler? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não errar o alvo, para eu não pecar contra ti. Amém? Glória a Deus. Tem um texto que diz assim: eu me apressei, eu me apresso em te ouvir, eu me apresso em te obedecer. Eu me apresso. 119:60, olha isso, olha esse texto. Apressei-me e não me detive a observar. Tem traduções que diz a praticar os teus mandamentos. Amém? Cara, então, não fica marcando. Você já recebeu o ensino. Você já ouviu, já aprendeu, já leu. A Bíblia está querendo o quê? Apressa-te. Essa é a palavra para você hoje. Apressa-te. Apressa-te, apressa-te, apressa-te em ler, ouvir e praticar. Amém? E para encerrar, nós começamos lendo o livro de Apocalipse, capítulo 1. Mas eu quero te mostrar como que acaba Apocalipse, capítulo 22. Versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir, pega a sua Bíblia. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste. Meu irmão, eu estou lendo o Novo Testamento. Amém? Porque eu vou lembrar que talvez tenha pessoas que talvez vejam o vídeo e falam assim: não, mas isso está pesado, né? Não, é Novo Testamento. Amém? Não se zomba de Deus, irmãos. Não, fique tranquilo. Aqueles que estão, a gente não precisa julgar ninguém. Nosso papel não é esse. A Bíblia faz esse papel. Aqui, ó. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Você podia falar assim: Ale, você tinha que acabar esse culto mais para cima, né? Dando aquela elevada, né? Dando aquela puxada assim nos irmãos, para os irmãos acabar assim, todo mundo rindo. Você viu como acabou o Apocalipse? Estou na palavra, amém?
Diga assim: hoje é uma mensagem de advertência, de alerta. Chacoalha todo mundo. Amém? Glória a Deus. Sabe quando você tá andando de boa, deixa a vida me levar. O cara fala: ô, você não tá vendo a bússola, meu? Você tá indo pra onde, cara? Tem buraco aí, velho. Pega aqui de volta. Olha aqui. É mesmo, meu? Tô andando pro lugar errado. O ponteiro que eu tô vendo é outro. Então o Espírito Santo hoje te entrega uma bússola. E essa bússola se chama Palavra de Deus, Escrituras, Livro Santo, Bíblia do Pregador Pentecostal. É essa daqui, ó. Amém? Glória a Deus, meu irmão. Quero abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Mas eu quero orar por você, para que você tenha experiências com a leitura da Bíblia. Porque não existe nenhum outro livro que o autor se faz presente quando você está lendo. Amém? Só tem um, Bíblia. Quando você abre a Bíblia, o Espírito Santo vem como mestre da sua nova natureza. E aí ele se achega em você, porque a Bíblia diz que ele ensina a verdade. Ali eu não entendo, você entende. Continua lendo, porque o mestre, sabe quem vai estar naquele quadro da lousa? Nenhum outro senão aquele chamado Espírito Santo. Senhor, eu quero orar por esses que estão aqui hoje. Clamando para que nós possamos aprofundar. Eu oro para que cada um deles, dentro da sua história, dentro da sua vida, eles tenham experiência com o Mestre, Espírito Santo, aquele que inspirou as Escrituras, aquele que inspirou as Escrituras. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E agora, Senhor, por nos amar tanto, nos deu a terceira pessoa da Trindade para morar dentro de nós e ser nosso mestre, o nosso mestre, nosso professor, o nosso guia, dizendo para onde devemos andar, para onde, que caminho devemos seguir. Libera, Senhor, experiências poderosas dentro da palavra. Que eles tenham revelações na palavra. Que eles tenham experiências com a Escritura. Que eles desperte neles um amor pela palavra. Amor pelo que está escrito, Senhor. Não deixa, Senhor, que eles sejam roubados. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Você pode dizer assim: ler, ouvir e praticar. Ponto. Você pode aplaudir Jesus. Se for para Ele é mais forte. Dê um glória a Deus. Dê um brado de júbilo. Oh, glória. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Senhor, nós abençoamos essas sementes. E abençoamos os semeadores. Em nome de Jesus, que haja graça em suas vidas. Que o Senhor prospere os caminhos de cada um que está aqui, Senhor. Que haja abundância.
Prospera o caminho dessa juventude, Senhor. Que eles possam encontrar em Ti caminhos para prosperar de verdade. Que eles prosperem tudo o que fizeres. Onde eles colocarem as mãos, eles prosperem, Senhor, porque essa é a Sua promessa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos fez hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você foi edificado? Deus é bom. Amém? Abençoa tua vida. Em nome de Jesus. Você veio na paz do Senhor. Você retorna na paz do Senhor. Mas eu preciso fazer uma coisa aqui. Põe a mão aqui, ó. Deus me mostrou. Tem pessoas que não entendem a palavra porque é como um laço. Algo aqui que tenta distrair a sua mente. Diga assim: hoje eu ponho a minha mão, que é abençoadora, e eu vou remover, em nome de Jesus, todo laço que estava impedindo o meu entendimento na palavra. Faça assim: eu tiro esse laço. Em nome de Jesus, eu declaro que eu tenho a mente de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom!